Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer, em nome do Governo do Estado do Amazonas, do secretário de Educação, o professor Gedeão Amorim, em nome do coordenador do Centro de Mídias, que é o professor José Augusto Melo Neto, o convite do professor Ismar e da Escola de Comunicações e Artes para poder apresentar o projeto deles aqui. Tá? O professor, ele era para estar presente, mas eles estão em fase de expansão desse projeto que eu vou mostrar para vocês. E ele está numa loucura de planejamento e final de mandato de governo, então a coisa está pegando lá, ele pediu desculpas, que infelizmente ele não pôde estar presente. Rafael, vamos lá. Então, só para vocês terem uma ideia, na verdade eu vou contar um pouquinho como é que a Educomunicação chegou no Amazonas, né? Só para vocês terem ideia, o Amazonas ele tem 1,5 milhão, para quem não sabe, 1,5 milhão de quilômetros quadrados, e nesse território todo, ele tem só 62 municípios, e 92% dele você só chega por rios, né? Ou seja, só 8% você consegue cobrir de estradas. E eles tinham uma dificuldade muito grande, tá, para oferecer ensino médio para esse pessoal todo que mora nessa região. E isso foi, por muitos anos, um problema na história do Amazonas, até porque eles viviam, no ranking do MEC, eles eram sempre os últimos, até porque eles não tinham como oferecer. Quem quisesse fazer ensino, fazia até o ensino fundamental nas comunidades rurais. E quando eles precisavam fazer o ensino médio, se quisesse, ele tinha que sair da casa dele, e que muitas vezes chega a ser, se você falar de comunidade rural, distante de um desses municípios, o município mais próximo chega a ser 350, 400 quilômetros, só para vocês terem uma ideia. Nós estamos falando de Brasil, tá, gente? É uma outra realidade. Eu, o Ismar e a Patrícia, nós estivemos lá agora no primeiro semestre, e aí eles viram, eu já conheci o projeto, aí eles viram, é outra realidade. Vamos lá? Então, aqui, ali, desculpa, volta um pouco. Ali é Manaus, tá? E o que eles fizeram? Tá? Eles distribuíram por todo esse território, eles começaram com 404 antenas de satélite, e eles contrataram uma tecnologia que a gente chama de bidirecional. Ela transmite por áudio e vídeo, tanto do estúdio para os polos, como dos polos para o estúdio. E essas antenas, elas permitem não só a montagem de uma sala, mas quantas salas você quiser e quantos canais você precisar passar. O que é esse canal? Eles precisam, no caso de primeiro, segundo, terceiro colegial. Então, são 3 canais. Em Manaus, eles têm 3 estúdios. Então, são 404 antenas, mas daqui a pouco eu vou falar para vocês a quantidade de salas de aula que atendem ao ensino médio, que eles chamam de presencial mediado por tecnologia, que é o nome do projeto. Então, para vocês terem uma ideia, essa é a realidade deles. Eles vão para a escola de barco. A grande maioria, o governo paga o diesel e paga o dono do barco para passar por essas comunidades rurais no interior da floresta amazônica, tá? Para pegar os alunos. A aula deles, pessoal, é toda noite, das 7 às 11 da noite. Tem gente que leva 2 horas de barco para ir e 2 horas de barco para voltar, tá? Então, como é que aconteceu? Em 2004, eles começaram a fazer um levantamento, tá, das necessidades dessas comunidades rurais e começaram a desenvolver, a desenhar o projeto, tá certo? Quais eram as necessidades, passando por todos os aspectos que ele envolvia. Isso levou 2 anos. Em 2006, eles terminaram, aprovaram, e o Conselho Estadual de Educação aprovou o projeto. Em 2007, começaram as aulas. Tá? Em 2010, que nós estamos hoje, nós já temos 8.000 alunos que se formaram na primeira turma, que foi em março agora. Então, agora eu vou falar um pouquinho dos números, tá? Só para vocês terem uma ideia desse projeto. Hoje, apesar de serem ainda 404 antenas, e eles vão instalar mais 160 nos próximos 1, 2 anos,
Com essas 404 antenas, hoje são 1.115 salas de aula. Nós estamos falando de 1.200 comunidades rurais sendo atendidas, inclusive comunidades indígenas, tá? E nós estamos falando de 30 mil alunos hoje assistindo aulas diariamente, tá? A primeira turma, nós vamos ver aí, ela se formou agora em março, eu vou falar um pouquinho depois. Então, esse projeto ele foi meio complexo, porque eu vou mostrar daqui a pouquinho a dificuldade que é, primeiro, para levar antena, porque a antena nem é tão grande, tá? Ela tem 1,20 m de largura. Mas vocês vão ver, porque chega num determinado momento dos rios que eles só passam num barquinho que eles chamam de voadeira. Quando eu estive lá, eles queriam que eu visitasse os polos deles mais distantes. O Zé Augusto falava assim, Lucia, eu vou te levar num polo que você vai ficar 2 horas, você vai assim, 1 hora de carro, aí você atravessa de balsa, você anda mais 2 horas de carro, e aí você vai pegar a voadeira. Eu falei, eu não pego nem por nada nesse mundo, porque não dá tempo, Zé Augusto. Eu tinha que voltar no dia seguinte, né? E a esposa dele morrendo de rir comigo, né? E, enfim, eu fui, na verdade, num polo que dava para ir de carro de 1 hora, dá 1 hora de viagem de Manaus. Mas aí você começa já a ter contato, porque é uma realidade totalmente diferente da nossa. E, assim, as locomoções são muito difíceis. Por exemplo, eles dão formação, eu não falei desse número, hoje em dia são mais de 1.200 profissionais envolvidos, sendo que de professores deve ter cerca de 1.500. Por quê? Porque eles têm um esquema que é o seguinte, em Manaus ficam os professores que a gente chama de especialistas. Então, são os professores, que dá aula de biologia, química, física, matemática, português, inglês. E eles são da rede estadual, professores da rede estadual do Amazonas, tá? E eles formaram na época, porque lá também existia uma falta muito grande de mão de obra, tá? de professores mesmo, para dar aula no interior. Então, o que eles fizeram? Em cada uma dessas 1.125 salas de aula, tem um professor que ele tem o normal superior, que essa foi uma exigência do Estado quando eles desenharam o projeto. Então, eles deram a formação para esse professor, para que ele tivesse, no mínimo, o normal superior, e tivesse condições de estar presente em sala de aula para fazer a mediação com a tecnologia, tirar a dúvida do aluno, mas, assim, essa tecnologia, nós vamos ver, ela permite que o aluno peça a palavra e tire a dúvida ao vivo com o professor e todos os outros polos conversando com ele e ouvindo o que ele está falando. Então, aqui nós vamos ver a complexidade assim, envolvia uma questão tecnológica, que a saída deles foi o satélite, porque não tinha outro recurso. Educacional, eles têm, todo o conteúdo deles é da rede de professores estaduais deles, lá que está localizado na cidade de Manaus, tá? que são esses professores especialistas. O social, eles tinham uma preocupação de que os alunos não saíssem das suas comunidades rurais, tá? Para que não houvesse o êxodo. Então, esse projeto tem muito esse aspecto social de sustentabilidade local. Inclusive, para que eles pudessem, tem muitas dessas localidades que não tinham energia elétrica, e eles colocaram um gerador, porém, quando eles se deram conta, eles começaram também a colocar aquecimento solar, tá? Por causa de questões de sustentabilidade. Hoje existe uma avaliação para substituir o que era de diesel, que é de diesel geradores ainda que tem em algumas dessas comunidades, por esses aquecimento solar, que é energia solar, né? Aqui, essa é a voadeira, gente. Então, tem às vezes, esse tamanho da antena, muitas vezes ele chega a levar coisa de 8 horas ele sentadinho aí e fica um tanto assim, sem mentira, longe da água. Então, se ele se mexer, entra água no barco. Então, é só para vocês terem noção do que é a dificuldade. Aqui, muitas vezes, ele tem que entrar no rio para puxar a tal da voadeira. E era aqui que ele queria que eu andasse. Tá? Era aqui que ele queria. Aqui, olha, só para vocês terem ideia. Tá? É o que eu falei para vocês, é outra realidade. Tá vendo? Aí eles estão puxando, que é para poder pegar a antena para poder instalar.
E aqui eles recebendo a antena, porque para eles é uma coisa totalmente diferente, tá? Esse aqui é o sistema, tá? Então, eles estão, como eu falei para vocês, eles estão aqui no estúdio, tá? Eles usam, na verdade, esse não é o sistema IPTV de internet que muitos de vocês conhecem. É que, coincidentemente, a empresa, que é a VAT, ela tem o software que chama IPTV, que é o software que permite essa interatividade, tá? Então, vai o sinal pelo satélite, e o satélite também leva o sinal de internet, ou seja, a internet hoje já chegou lá, e leva para salas de aulas, e aí eles, em cada sala de aula tem um kit multimídia, tem uma televisão que o governo pagou, tem o computador, tem o microfone e a câmera. Então, quando o aluno precisa tirar a dúvida, a professora clica lá, no estúdio aparece uma mãozinha no software, que significa que ali quer levantar a mão, tem uma dúvida, aí eles passam a colaboração de áudio e vídeo, o aluno vai e faz a pergunta. Então, aqui, eles felizes da vida com a antena, tá certo? E... vou chorar. Aqui, para vocês verem, quando inunda, tá? Então, eles têm que colocar, em muitos lugares, a antena mais para cima, para não ter problema. Esse é o software que eu falei para vocês. Então, tá vendo as mãozinhas todas ali erguidas? São todos polos que querem participar. Tá? E aí aparece o professor no estúdio e o aluno no polo falando, tá certo? Aqui hoje, eu, o professor Ismar e a Patrícia, nós participamos da formação dos professores. Esses professores que ficam nas salas de aulas, eles têm formação a cada 6 meses, 1 ano. E esse ano foi a formação sobre mídias. E foi aí que nós começamos a introduzir o conceito de educomunicação. E eu, especialmente, eu fui convidada para dar para eles o conceito de como trabalhar as mídias sociais para a educação. E foi a partir daí também que eu comecei já a introduzir para eles, junto com o professor Ismar e com a Patrícia, os conceitos de educomunicação para eles poderem começar a praticar com os alunos deles, quando eles começarem a poder usar isso daqui, porque aqui também depende de banda, que vai via satélite. E o Moodle eles estão usando como plataforma de LMS. Aqui é o estúdio, eles usam o Chroma Key, tá? E eles têm toda uma produção, eles têm uma agência de pré-produção lá que faz todo o cenário, prepara o material pedagógico, ou seja, a equipe de professores deles diz o que eles querem, eles vão, a coordenação pedagógica aprova, eles vão para essa agência que fica dentro do centro de mídias, eles produzem todo esse material, então pode ser vídeo, pode ser imagem, pode ser desenho animado, tudo, para daí na aula eles colocarem como fundo aqui. Tá? Então, olha, aqui é o Chroma Key, esse aqui ele estava mostrando realidade que eles vão vivenciando. Aqui é uma professora dando a aula, ela tem esse quadro e isso daqui vai passando para eles, isso tudo é no estúdio. Aqui é todo o equipamento, porque o professor fica ali com o Chroma Key e aqui do lado tem a lousa que ele pode tirar dúvida. E aqui é o pessoal que vai lidando com a interação pelo software. Aqui são os alunos falando, né? O ambiente virtual de aprendizagem, eles têm na plataforma Ning, eles têm uma comunidade onde os professores, por enquanto, estão treinando como mexer com mídias sociais. E o próximo passo é passar para os alunos. Esse daqui é a comunidade social dos professores, que até eu fui, quando eu fui dar o curso de mídias sociais, um dos pedidos do José Augusto foi dar noção de como eles deviam montar o perfil deles quando você está falando de um perfil voltado para o trabalho. Tá? Aqui são os resultados. Né? Hoje, em 2007, nós vamos ver lá no Centro de Mídias, tá? Que havia, quando eles iniciaram, a realidade deles era uma questão assim, a realidade do Amazonas eram 77,51% de aprovados, 6,47% de reprovados e 16% de abandono. Né? Rafael? Agora, é que eu vou correr um pouquinho, tá, gente? Eu queria pôr um filme para vocês. Hoje, nós temos um índice de aprovação de 88,6%, ou seja, aumentou. A reprovação, 8,9%.
E o abandono caiu para 2,5, ou seja, ele não precisa sair da casa dele, então ele vai para a sala de aula e ele completa a educação dele. Tá? São níveis superiores aos níveis médios brasileiros. Então, isso aqui é muito importante. E hoje, segundo pesquisa do IDEB, desculpa, eles saíram do 26º lugar, hoje eles estão em 16º no ranking do MEC. Tá? Isso em 2 anos, tá? Nós estamos falando. Então, para vocês verem o que é o empenho deles nesse projeto. Aqui foi a primeira turma, a formatura. Tem muita gente de mais idade, porque existia uma demanda reprimida, né? Aqui teve esse relatório da Unicef, que mencionou o projeto como referência de uso de tecnologia. E aqui são alguns dos prêmios que eles ganharam no e-Learning Brasil. O IMS, em Barcelona, o ano passado, eles ganharam como referência também. No Catar, a Fundação do Catar, eles têm uma fundação de educação e eles dão um prêmio, e ele foi referência mundial de uso de tecnologia de satélite. Teve o prêmio à Rede também, aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E, novamente, esse ano eles foram referência nacional. Aí eu queria saber se 4 minutos. Tá? Vamos pôr o videozinho? Lápis e caderno já não são suficientes para contar a história da educação no Amazonas. No maior estado brasileiro, a tecnologia está encurtando distâncias e está sendo decisiva para levar conhecimento às populações dos 62 municípios. Mais que isso, a tecnologia está ajudando a mudar a vida de muita gente. Uma gente bem brasileira, que não desiste nunca de buscar um futuro melhor, e que encontrou no Centro de Mídias da Educação uma grande oportunidade de voltar a estudar. Um projeto do governo do Amazonas que está resgatando uma dívida histórica com comunidades do interior. Homens e mulheres que estavam fora das salas de aula há muitos anos voltaram a estudar graças a uma plataforma educacional multisserviço que permite aulas ao vivo no sistema IPTV. Dos 3 estúdios de Manaus, as aulas preparadas por professores especialistas são transmitidas para os lugares mais distantes do Amazonas com a mesma qualidade de som e imagem, tudo via satélite. Uma interface de videoconferência com um diferencial que parecia impossível até pouco tempo atrás. Nas salas de aula de quase 1000 comunidades, o professor presencial e os alunos se comunicam em tempo real com o Centro de Mídias, tirando dúvidas e trocando informações. Uma equipe multidisciplinar em Manaus vence todos os dias o desafio de transformar os conteúdos em aulas atrativas e de fácil compreensão. Para isso, contam com o que existe de mais moderno em tecnologia. Os resultados superam as expectativas. Em apenas 3 anos, mais de 8.000 alunos do Centro de Mídias conquistaram o certificado do ensino médio e com notas bem mais altas do que as esperadas. A determinação desses estudantes é tanta que eles não pretendem parar por aí. Já pensam em uma universidade. O melhor de tudo isso é que todo o conhecimento adquirido volta para a própria comunidade, ajudando a desenvolver o interior do Amazonas. O alcance social do Centro de Mídias vai muito além das salas de aula. Quase 1000 professores também voltaram a estudar, a buscar novos conhecimentos. Nem mesmo a internet, até então uma novidade para muita gente no interior, assustou os professores que passaram a dominar novas linguagens e metodologias, sempre com o suporte técnico da Secretaria Estadual de Educação. É na internet também que professores de todas as comunidades encontram ambientes virtuais para agilizar a comunicação,
e garantir ainda mais qualidade para o processo de ensino e aprendizagem. Chats, blogs e o próprio portal do Centro de Mídias passaram a fazer parte da rotina diária dos professores de cada uma das 1000 comunidades atendidas. E o que é melhor, esses ambientes estão estimulando professores a buscar cada vez mais informação, a interagir, a produzir novos conhecimentos. Com o Centro de Mídias da Educação, o governo do Amazonas está encurtando mais que distâncias geográficas, está aproximando pessoas de seus sonhos e garantindo oportunidade de transformar esses sonhos em realidade. Só para colocar, acho que o meu sonho, deixa eu ver se eu vou conseguir falar, é ver os projetos que muitas vezes a Heather, a Bel, a Carmen e eu, junto com o Ismar, a Patrícia, a gente publicou no Jornal da Tarde, que era o programa Educom JT. E ver essa garotada mexendo com educomunicação lá. Tá bom? Obrigada. Bom, como vocês viram, os números são fantásticos, né? São números incríveis. O Amazonas é o celeiro na questão da educação à distância. Eles vêm fazendo um trabalho belíssimo há muito tempo. E essa fala da Lucy mostra exatamente o que vem sendo feito, as pessoas que já passaram por esse trabalho, e é um exemplo. Como disse pela manhã o representante da Unesco, Guilherme Canella, sobre a questão das mídias. A única discussão que a gente tem que ter neste exato momento, em 2010, é se elas estão sendo bem feitas e bem utilizadas ou mal feitas e mal utilizadas. Já não existe mais a possibilidade de discutir por que as mídias, né? Não há como voltar atrás na discussão se precisa ou não das mídias. Agora, se elas estão sendo bem feitas, como ser melhor feitas, é sim a nossa questão. Só quero complementar uma coisa que até a Luciliane destacou, uma coisa que me chama muito a atenção nesse projeto, porque eu acompanho de perto, exatamente por causa da minha consultoria na empresa de satélite, que é o seguinte, a preocupação, existe um equilíbrio muito interessante, que assim, o foco deles não é a tecnologia, tá? A tecnologia é importante, mas o pedagógico também é importante, o ser humano que está do outro lado é importante. Então, isso é muito interessante, porque eles se preocuparam em olhar, em dosar todos os participantes do projeto, todas as partes interessadas, e eles procuram equilibrar, tá certo?